Quando você entra na batalha, aquilo ali é a risada do baiano. Ah! Hey guys, it's Jimmy here. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo 5 erros de pronúncia de inglês mais comuns no League of Legends e que poderiam ser facilmente evitados. Let's do this! Esses 5 erros são 5 palavras que são comumente usadas, né, no dia a dia de streamers, de pro players ou até em transmissões oficiais. E por que eu digo que elas poderiam ser facilmente evitadas? Porque a maioria desses erros, eles são feitos numa tentativa das pessoas pronunciarem a palavra corretamente em inglês, mas na verdade a pronúncia não tá tão distante assim do português. Aí as pessoas acabam inventando uma forma diferente de pronunciar a palavra. As primeiras 2 palavras que eu vou trazer para vocês estão relacionadas ao mesmo erro de vogal. A primeira delas é sobre aquele matinho, ou aquele conjunto de matinhos, né, de arbustos, nos quais a gente coloca o ward, a gente usa para se esconder do inimigo, e que a maioria das pessoas fala errado. É importante frisar aqui que eu não vou falar sobre erros de sotaque, até porque um sotaque diferente não é um erro, certo? Seja ele nativo ou não nativo. Por exemplo, você falar If I say the sentence in the Astray accent, my natural accent, it's perfectly okay. If I say this sentence in the Brazilian accent, it is perfectly okay too. Esses são sotaques diferentes, né? A primeira eu falei com o meu sotaque normal, né? O Astray, um dos sotaques britânicos. E na segunda eu falei com o sotaque brasileiro bastante forte. Só que não há problema em você escolher um ou outro, né? Ou qualquer que seja o sotaque. E os erros que eu tô falando aqui não são erros de sotaque, tá? São erros de pronúncia mesmo. Você tá inventando uma forma de pronunciar a palavra. E voltando agora ao matinho, né? A maioria das pessoas acaba pronunciando essa palavra como bush, bush. Mas na verdade, existem 2 palavras que você pode utilizar para se referir a esse matinho ou a esse conjunto de matinhos. A primeira delas é a palavra bush, bush, certo? Essa é a forma correta de pronunciar bush, bush. É com esse short U, como algumas pessoas falam, né? Bush. E a outra palavra que você pode usar é a palavra brush, brush, certo? É a mesma pronúncia de escova, tá? De toothbrush. Brush. Só um parêntese aqui. Em todo esse vídeo eu vou estar considerando o RPUGA, o Received Pronunciation, padrão britânico, e o General American, o padrão americano. Quando eu for pronunciar essas palavras, eu vou pronunciá-las nesses sotaques, certo? Então, ou você fala bush ou brush. E nenhuma dessas 2 palavras, a vogal tá presente, certo? E perceba que tem diferença. A e então, quando você for se referir a esse matinho, use uma dessas 2. Bush ou brush. A segunda palavra que eu quero falar sobre, como eu já disse antes, tem o mesmo erro de vogal que a galera comete, né? E a palavra é push, push. Ou como o pessoal fala, o push da wave, né? Então, como eu disse, é o mesmo erro de vogal. O verbo empurrar do inglês é to push, to push. Então a vogal correta a gente se usar é o, não mas o. Então você push the wave. Jax is one of the best split pushers in the game. O terceiro erro é sobre o nome de um campeão. E quanto a esse erro, eu entendo perfeitamente, já que tem um outro campeão com um nome bastante parecido e que a pronúncia é diferente. Se você souber qual campeão eu tô falando, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo agora. Se você acertar, eu vou mandar um coraçãozinho. Já comentou? Se você disse Syndra, você tá absolutamente correto. E o que acontece aqui? A galera, tentando pronunciar essa palavra no inglês, acaba falando, pica Syndra pra mim. O cara joga muito de Syndra. E faz sentido, porque, como eu falei, tem um campeão com um nome muito próximo a ela e que a gente vai usar esse ditongo I, né? Que é o Silas, ou Silas. Você pode falar tanto no português quanto no inglês, não tem problema. Eu não tenho problema quanto a isso. Você falar Silas ou Silas, pra mim não importa, tá? Eu acho que você deve falar notebook, laptop, Instagram, Facebook, quando você está falando português. E existem diferenças entre essa palavra no português e no inglês, mas você pronunciando essa palavra, mesmo falando como você falaria essa palavra no português, acaba sendo muito mais próximo do que você inventar esse ditongo aí e se afastar completamente da pronúncia, que seria Syndra, né? Então você falar Syndra ainda é muito mais próximo do que você falar Syndra. Então tá aí outro erro que pode ser facilmente evitado. O quarto erro de pronúncia está relacionado a uma runa. É, exatamente. Se você já sabe qual é também, pausa o vídeo agora, comenta aí embaixo. Se você acertar, já vou mandar aquele coração. Que aí se você errou o campeão, você tem agora a chance na runa, né? Aí, comentou? Massa.
A runa que a galera mais erra a pronúncia é o Predador. Pô, eu não sei se eu vou de eletrocutar ou se eu vou de Predator. Predator. Mais uma vez a galera afastando a pronúncia do português pra tentar chegar na do inglês, sendo que a do português acaba sendo mais próxima daquela que ele inventou. No que se refere à palavra predador, a pronúncia dela vai ser predator. Predator. Isso no RP, no General American. De acordo com os dicionários, eles vão usar o predator. Predator. É assim que você vai encontrar a transcrição fonética nos dicionários, né? Mas, ouvindo já muitos streamers falando, você vai ver que a forma mais comum de se pronunciar essa palavra é com o que a gente chama de um alveolar flap, né? Que é isso aqui, ó, arará, tipo um R de arara, arará. É muito mais comum que as pessoas falem predator, predator. Isso aí pra galera dos States, né? Então, se você quiser falar isso em português, é muito mais próximo você falar predador ou predator, né? Predator, predator. Ah, vou pegar o predator ou predador. É muito mais próximo do que você falar predator, tá? A quinta e última palavra é uma palavra muito utilizada para aquelas compilações de jogadas, ou então quando alguém fez alguma jogada espetacular, você larga no chat, Catarina não sei o que, ou da forma irônica também, né? Quando aquele Lee Sin manda aquele insect invertido, pegado, ou então quando a Vayne dá o E pra salvar o cara, você já manda Vayne e essa palavra no chat, o cara já fica tiltado, que é a famosa montage, como a galera fala. E também eu consigo entender a lógica, né? Por ter ali a terminação com AGE, que quando isolada é pronunciada como age, isso no APGI, a galera também tenta encaixar esse ditongo A nessa palavra. Só que não é assim que funciona, né? A pronúncia dessa palavra é montage, montage, montage. Isso no AP. No General American, a primeira vogal muda um pouco, fica montage, montage. Mas não tem de forma alguma esse ditongo A, tá? Então montage não existe. Montagem, né? Seria muito mais próximo. Montage, montagem. Por que não? Quando você for falar agora, você pode usar a palavra montagem ou montagem. Muito mais próximo. E antes de eu acabar o vídeo, tem uma dica bônus aqui pra vocês, que não é uma dica de pronúncia e também pode-se dizer que não é um erro, né? É só uma falta de conhecimento ainda sobre essa sigla. Essa é uma dica pra galera que faz análise aí, né? Dos jogos. Matem todos! Do CBLOL, da LCK, da LEP, Baiano, isso, exatamente, por exemplo, Baiano, né? Baianinho de Mauá, que tem aquela risada de abertura de... Sabe quando você tá jogando Pokémon de Game Boy? E aí você tá andando pelo mato lá e do nada encontra o Pokémon. Quando você entra na batalha, aquilo ali é a risada do Baiano. Igualzinho, velho, não tem como, não tem como. É muito igual. Inclusive, se quiser me chamar aí participar de um baianalista, ia ser engraçado. Imagina eu falando inglês ao vivo com o chefe, pô, ia ser muito engraçado. Mas enfim, ao final dos jogos, os analistas, eles sempre apontam o MVP, que significa Most Valuable Player, o jogador mais valioso da partida, mais eficiente, o que mais conseguiu demonstrar seu valor, o melhor do jogo. Só que quando você está usando esse most ou the most, você está usando o superlativo no inglês. Por exemplo, This is the most expensive pen in the shop. Essa é a caneta mais cara da loja. Se eu quiser falar que ela é mais barata, eu também posso, certo? Só que eu tenho que mudar o adjetivo de expensive para cheap, certo? Ao invés de falar This is the most expensive pen in the shop, eu vou falar This is the cheapest pen in the shop. Mas, se eu quiser manter o adjetivo expensive, eu também posso. Eu posso falar que essa aqui foi a caneta menos cara que eu achei na loja. Posso ou não posso? E se eu quiser manter o adjetivo, o expensive, eu tenho que mudar o the most, né? Que é o mais para o menos, certo? E para dizer que é o menos em inglês, a gente vai usar o the least. The least. Então eu posso falar que this is the most expensive pen in the shop e this is the least expensive pen in the shop. As duas formas são corretas, certo? E a mesma coisa vale para o jogador. Se eu quiser manter o adjetivo valuable, eu posso dizer que tal jogador foi o the most valuable player, ou que esse jogador foi o the least valuable player in the game. Então aqui a gente vai ter MVP, e ao invés de MVP inverso, como o pessoal chama, a gente tem o LVP, que é o least valuable player. Sacou? Então sempre que vocês forem fazer uma análise, lembrando que isso aqui é só uma sugestão, eu acredito que fique melhor, que fique mais apresentável, mais elegante você falar
do MVP e do LVP, do Most Valuable Player e do Least Valuable Player, certo? Essa foi a dica bônus aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, que esse aqui foi o primeiro vídeo desse canal, né? Eu já tenho um Instagram com mais de 200 vídeos lá, tá? Pra quem quiser seguir aí, é o English with J-Man, é o mesmo canal. Tem um canal meu de React, que é tudo em inglês. Eu faço análise de sotaque lá de vloggers, de celebridades. Então, você pode seguir, que é o English with Jamie Reacts. Vou deixar aqui na descrição também. E é isso aí. That's it for today. A big kiss in your heart and goodbye.